Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e aí divulgar, espalhar para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que esse é o nosso objetivo, levar a informação com segurança para a nossa querida população. E hoje a Renata trouxe mais uma convidada para falar com a gente, Renata. Você trouxe quem, por favor? A doutora Aline Carvalho, que é mastologista, e vai falar hoje sobre reposição hormonal na menopausa e risco de câncer de mama. Doutora Aline, tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês para tratar um assunto tão importante, né, e tão relevante para as nossas mulheres. Com certeza, doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu sempre inicio aqui falando que, como a gente fica agradecido com a participação dos nossos convidados, porque a gente vem percebendo que o dia a dia está tão corrido hoje, né? Assim, é como se a gente não tivesse mais tempo para nada. E aí você pegar ali um pouquinho de tempo na sua agenda para poder conversar com a gente, realmente a gente fica muito grato, né? E principalmente para falar de um tema que é, como você falou, muito importante para as mulheres, né? Exatamente. E elas passam por um período que existe uma data determinada para que isso aconteça, né, doutora? A questão da menopausa, do climatério, né? Isso eu queria que você contextualizasse como a mulher chega nesse momento. O período, né, a menopausa, na Uhum. realidade, a gente intitula que é a última menstruação, né? Mas, na realidade, há uma série de alterações que a mulher vai sofrendo que, às vezes, podem começar até muito tempo antes da menopausa, né? Que é o período do climatério. E esse período do climatério, ele pode ser mais extenso, ele pode ser mais tranquilo, ele pode ser mais tumultuado, né? E é de mulher para mulher. A gente não tem como prever como que cada mulher vai passar e quando que cada mulher vai começar a ter o seu período do climatério, né? Mas uma das principais preocupações que eu recebo na minha rotina diária, né, do consultório de mastologia, é a questão da reposição hormonal naquelas mulheres que têm, de fato, uma indicação, né, de fazer essa reposição hormonal. Elas estão muito sintomáticas, estão realmente necessitando fazer essa reposição hormonal e a principal preocupação delas é em relação ao risco de câncer de mama, né? E é um assunto muito relevante e a gente precisa também quebrar alguns tabus em relação a isso, precisa orientar e precisa indicar de uma maneira mais segura também para as nossas mulheres. Com certeza. Eu venho observando aqui, não apenas aqui no podcast, que a gente já conversou sobre muitos temas aqui, mas de uma maneira geral, né? Que hoje a gente consegue ver tantas informações na internet, né? Diferente de algumas décadas atrás, que era só ali na televisão, ou numa revista, ou no jornal, impresso, mas hoje não, hoje na palma da sua mão você fica recebendo e lendo e vendo informações enviadas por todas as pessoas do mundo, né? E eu venho observando um crescimento nessa temática de reposição hormonal. Não só em mulheres, mas em homens também, né? Assim, muitas pessoas em busca de a testosterona tá baixa, então vou fazer aqui a aplicação. Na mulher, está acontecendo, tá baixo esse hormônio aqui, eu vou colocar, vou repor e tal. Isso é verdade, as pessoas estão tendo mais procura, as mulheres estão mais conscientes disso. Estão algumas mulheres, né, inclusive por conta dos sintomas, né, que podem ser realmente bem importantes, elas estão conversando mais com seus ginecologistas, né, e os próprios ginecologistas também. Eu acho que eles estão abrindo mais também a cabeça em relação à indicação da reposição hormonal, justamente visando trazer uma qualidade de vida, né? Então, assim, o climatério ele não precisa ser tão penoso, né, como as nossas avós sofriam, né? Sim. Então, assim, ele pode ser mais tranquilo, né? Então, eu acho que
apesar, né, de todos esses riscos e esses tabus, que esse tabu em relação à reposição hormonal e o risco de câncer de mama, ele começou, né, não sei se vocês vão se recordar, com um estudo chamado WHI, né, que é um estudo que foi, inclusive, publicado, né, na realidade, ele foi, inclusive, apresentado, né, no Jornal Nacional, na época, né, então, assim, foi um estudo que, na época, teve muito impacto, né, esse estudo tem mais de 20 anos, né, já teve uma atualização do WHI, e esse estudo, ele mostrou realmente que as mulheres que utilizaram de reposição hormonal na menopausa, elas tiveram um aumento de risco de câncer de mama. Isso há 20 anos atrás, na época que o WHI saiu seus primeiros resultados. E isso foi um boom, né? Então, assim, tanto que na época a prescrição de reposição hormonal, ela caiu drasticamente nessa época. E aí a gente, contextualizando toda essa história desses 20 anos de lá para cá, né, que a gente teve, e a gente começou a observar que o próprio WHI, ele tem muitas críticas, né? Ele é um estudo antigo, os esquemas de reposição hormonal que foram utilizados no WHI são esquemas que hoje a gente não utiliza mais para as nossas mulheres, é um esquema que não se faz mais, depois disso, a gente percebeu que tem coisas melhores, né, a serem feitas. Então, foi isso que a gente foi observando. Então, a gente não pode tomar como base um estudo de 20 anos atrás, com esquemas totalmente obsoletos, né? Então, depois nós tivemos outros estudos, tivemos o que a gente chama de meta-análises, que são compilados de estudos, e essas meta-análises também começaram a observar que o risco de câncer de mama, ele de fato existe. Só que ele existe principalmente quando a gente vai levar em consideração o tempo de uso dessa medicação. Não só o tempo de uso, como também o tipo de esquema que se faz. Se é um esquema combinado com estrogênio e progesterona, ou se é um esquema isolado, né? Então, tudo isso a gente foi descobrindo ao longo desses anos, desde que a gente teve essa publicação do WHI. E o que a gente pode hoje ter de base para a gente passar para as nossas pacientes, né? É que o período de transição, né, do climatério, né, a última menstruação, a mulher pode atravessá-lo, né, de várias maneiras. Ela pode atravessar passando, vamos supor que a gente tem um caminho, um rio com pedras, vamos dizer assim, né? E ela vai tentar passar por cima daquelas pedras. Mas a gente pode ter também um caminho que vai ser facilitado com uma ponte. Então, ela vai passar por cima da ponte. Então, a reposição hormonal, ela pode ser uma ponte, né? A gente tem o período que a gente chama de janela de oportunidade, que é o período ideal que aquela mulher vai se beneficiar mais dessa terapia de reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela pode ser a ponte para ela atravessar esse rio cheio de pedras de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, né? E é claro que, nesse sentido, é muito importante que os profissionais que prescrevam reposição hormonal, eles prescrevam de uma maneira segura também para nossas pacientes, para que assim a gente realmente não tenha problemas no futuro, principalmente em relação a câncer de mama, que a gente pode ter esses problemas. E essa janela de oportunidades, certo? Existe alguma idade específica para que aconteça, para que ocorra? Sim, a janela de oportunidade é quando a mulher começa, de fato, a sentir aqueles sintomas, né? Sintomas mais exacerbados da menopausa, que aí é quando ela se beneficiaria mais de receber a reposição hormonal. Então, assim, a gente não tem um período exato, assim, de anos, quantos anos seriam, mas a gente sabe que são realmente quando começa a se processar essa falência ovariana, que é quando a gente vê que o benefício máximo da reposição hormonal, ele se mantém, né? E aí, o que a gente tem em termos dos guidelines publicados, né, os consensos, né, de menopausa, que a gente tem, os últimos consensos, é que a reposição hormonal, ela não deve, né, ultrapassar os 60 anos de idade. Porque depois de 60 anos de idade, o risco-benefício, né, o risco é muito maior do que o benefício. Mas a janela de oportunidades
vai até os 60 anos? Ou, assim, uma média, né? Ou não? A média da mulher brasileira, a idade que ela média que ela entra na menopausa, é em torno dos 50 anos, né? Eu diria que os primeiros 5 anos, talvez, de uma mulher que entrou aos 5 anos, esses primeiros 5 anos seria a janela de oportunidade dela, E né? quando você diz entrou, é quando ela finaliza a menstruação Não ou necessariamente. começa o climatério? O climatério é o período que já começa essa falência ovariana, que ele pode ou não coincidir com a última menstruação, que é a menopausa. Mas tem mulheres que começam o período, né, do climatério bem antes, que é a perimenopausa, né? E esses Sim. sintomas também são importantes. E muitas vezes você precisa já começar a reposição hormonal nessa época, né, dessa mulher. Mas quando a gente fala dos 60 anos, é porque os 60 anos já é uma idade na mulher que a gente já vê como um aumento de risco, inclusive de fenômenos tromboembólicos, né? Infarto, AVC, associado ao uso da reposição hormonal. Então, por isso que o principal consenso americano de menopausa, ele não é muito de acordo de você manter essa reposição hormonal nas mulheres após 60 anos, Claro. ou depois de 10 anos também de reposição hormonal, e apenas em casos muito selecionados. Talvez tenha alguma mulher acima de 60 anos que, de fato, após uma avaliação do seu ginecologista, ele veja que realmente aquela mulher precisa manter um pouco mais essa reposição hormonal, mas ela tem que estar consciente também desse risco maior de fenômenos tromboembólicos, inclusive de câncer de mama também, né? Se ela optar por continuar fazendo sua reposição hormonal após essa idade. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouco, a gente está falando da reposição hormonal e dos riscos, né, da questão do câncer de mama, se isso é mito ou é verdade, até que ponto realmente interfere. Mas na reposição hormonal em si, queria que você, eu queria entender, assim, qual o benefício que essa reposição traz para o dia a dia da mulher, né? Assim, Certo. o que é que as mulheres de antigamente não conseguiam, não teriam hoje como, não teriam esse benefício e hoje as mulheres têm. Sim, principalmente eu acho que primeiro é qualidade de vida, Sim. né? Uma mulher que está acordando várias vezes à noite porque não está conseguindo dormir por conta dos fogachos, que são as ondas de calor, né? E ela começa a dormir bem, ela começa, né, se sente mais Sim. disposta, interfere na libido também, na questão do relacionamento com o seu parceiro, então ela começa a observar, melhora na libido, a questão também da massa óssea, né? A gente começa a ter uma proteção da massa óssea nessa mulher. Então, a reposição hormonal, quando bem indicada e quando feita de uma maneira consciente, né, com o mínimo de dose possível, para que reduza aquele sintoma daquela mulher, né? A gente sabe também que a questão do câncer de mama, ela não é só tempo dependente, né? Acima de 10 anos o risco aumenta. A gente tem vários trabalhos mostrando que de fato aumenta. O tipo de medicação, né? As medicações combinadas, que é o estrogênio e a progesterona, eles são regimes que têm um aumento de risco maior, né? E a dosagem também. Então, a quantidade de hormônio que essa mulher vai receber, o tempo que ela vai receber e se ela vai receber uma reposição combinada ou isolada. A gente tem já bastante evidência de que, por exemplo, a reposição hormonal isolada com estrogênio vaginal, que é aquele que a mulher aplica na vagina, que é para melhorar a questão do ressecamento vaginal, ele é muito seguro para a mama. Ele é extremamente seguro, ele é um regime seguro para a mama. Então, as mulheres podem utilizar a reposição hormonal vaginal de uma maneira muito tranquila, inclusive até, né, em casos selecionados, para as mulheres que já tiveram câncer de mama, a gente tem liberado também. Olha aí. Porque eu imaginei que quem já tivesse tido, aí o médico Não pudesse de bloqueasse isso, jeito mas nenhum. não. É como eu estou falando, a vaginal, em casos Essa, né? selecionados, Ah, em perfeito. mulheres que de preferência não estão utilizando uma medicação chamada inibidor de aromatase, né, que a gente teve um trabalho que mostrou que as mulheres que estavam utilizando essa medicação e o estrogênio vaginal tiveram um ligeiro aumento de recorrência da volta do câncer de mama, no caso, né? Então, nesses casos, a gente ainda não tem muita segurança para atestar de fato que seria
totalmente tranquilo para essa mulher, mas em casos muito selecionados, né, mulheres que não estão utilizando inibidor de aromatase, medicação de uso vaginal, né, a gente tem liberado. Se a gente vê realmente que vai melhorar a questão da atrofia urogenital, porque já tem trabalho mostrando que não aumentou mortalidade, não aumentou recorrência, né, para esse tipo de reposição hormonal em casos selecionados. Agora, a reposição hormonal tradicional que uma mulher faz, né, uma mulher que não teve câncer de mama faz, essa a gente não indica, ela é contraindicada ainda, independente do tipo de câncer de mama que essa mulher teve. A gente tem pelo menos 5 tipos de câncer de mama. Alguns vão expressar receptores de hormônio e outros não. Mas independente, né, de expressar ou não receptor, a gente não está autorizado, né, a dar reposição hormonal para essa mulher na menopausa. Porque o risco de recidiva, né, o risco até de metástase à distância, como teve um estudo que mostrou que foi dado um tipo específico de medicação, que é a tibolona, que se achava, se a gente não pode dar estrogênio e progesterona, vamos dar tibolona. Aí foi feito um estudo com tibolona. Até esse estudo com tibolona também mostrou um aumento de risco da recorrência nas mulheres que tiveram câncer de mama. E são aumentos significativos, né? São aumentos importantes, são aumentos significativos, ao ponto de dar um poder estatístico no estudo. Então, assim, a gente não indica. Atualmente, a gente não indica. O que a gente indica, se realmente tiver uma indicação assim de benefício para aquela mulher, após esgotada todas as alternativas não hormonais, e o problema dela for atrofia urogenital, vagina seca, em casos selecionados, a gente pode prescrever para essa mulher usar um estrogênio vaginal. O vaginal é que dá uma segurança, né? Tem estudos mostrando que é seguro. A gente tem estudos mostrando que é seguro. E seguro em uma determinada população de mulheres que tiveram câncer de mama. Tem uma outra população, que é a que usa o inibidor de aromatase, que esse daí parece que a gente precisa de mais estudos para poder dizer se realmente vale a pena. Essa combinação, né? Essa combinação das medicações, da segurança, né? Exatamente. Eu fico imaginando o quão o mastologista e o profissional que trabalha com essa área, ele tem que se atualizar, né? Muito. Porque eu fico pensando, deve sair aí estudos sempre, né, nessa área, porque as pessoas hoje observam que elas estão querendo prolongar o máximo possível a vida e de uma maneira e com boa qualidade de vida, né? Assim, as pessoas, por exemplo, quando você falando aí do climatério, da menopausa, que as mulheres não acordam mais com aqueles fogachos, né? A libido permanece. E aí, ou seja, isso daí é o ser humano, né? A ciência fazendo com que uma fase natural da vida do ser humano, né? Que é natural, a gente está aliviando. Exatamente. É a ponte, né, que eu falei. A reposição hormonal é uma ponte para ajudar na travessia daquele rio cheio de pedras, né? Só que essa ponte, né, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, né? Então, assim, a gente tem o tempo de segurança da reposição hormonal, né? Então, assim, depois de 10 anos de uso, né, a gente não tem estudo já mostrando que aumentou esse risco, né? Então, o que a gente às vezes observa são mulheres utilizando acima de 10 anos de reposição hormonal, né? E aí a gente de fato se preocupa enquanto mastologista. Mas há outros fatores, além da reposição hormonal, que podem aumentar o risco dessa mulher ter um câncer de mama, e esses fatores, muitas vezes, eles pesam até mais do que a própria reposição hormonal. Para você ter uma noção, por exemplo, a obesidade na pós-menopausa, ela aumenta o risco de câncer de mama em 9%. A reposição hormonal, ela só aumenta em 3%. Né? O sedentarismo aumenta em 3%. O uso de álcool, né? As mulheres que começam a ingerir mais álcool de maneira mais habitual, 2 taças, por exemplo, por dia, né? Que é 6 gramas de álcool por dia. Isso já se observou que chega a 6% de aumento de risco de câncer de mama. Então, mais do que a reposição hormonal. Sim. Então, a gente tem
tem coisas que são piores do que a reposição hormonal, E me né? corrija se eu tiver errado, doutora, mas a reposição hormonal, ela pode beneficiar a paciente, né, a mulher passando por essa fase, na questão da obesidade, por exemplo. Não sei se eu estou enganado, por exemplo, na questão do sedentarismo, porque quando ela repõe, ela fica mais ativa, né? Talvez a qualidade de vida dela melhore, então, consequentemente, ela Pode. começa, tem mais atividade física e tal. E aí pode reduzir a questão de você estar com sobrepeso e tal, ou Isso. não. Não, é uma colocação importante. Ah, Só que assim, se a mulher já está obesa, tá? hum, A gente orienta que ela primeiro emagreça, né? Ela primeiro emagrece, volta o seu peso ideal para poder fazer uso da reposição hormonal. sim. Porque se a gente colocar 2 fatores, um por cima do outro, né? A gente aumenta ainda mais esse risco. Então, se a gente tem uma mulher obesa, né? Sedentária, e aí começa uma reposição hormonal, aí Não, você vai, né, aumentar e muito o risco da mulher ter um câncer de mama entendi, depois dos seus verdade. 50 anos de idade. Faz sentido. Então, o ideal é que as mulheres que façam a opção, juntamente com seus ginecologistas, de fazerem reposição hormonal, que elas façam, de preferência, se tiverem num peso adequado. Se elas já tiverem sobrepeso, tiverem obesas, né? Então, o recomendado primeiro é mudança do estilo de vida, né? Baixar o peso, para poder, então, se avaliar realmente se vai ter um benefício da reposição Então, hormonal. pelo que eu percebo, não é qualquer pessoa que entrou na menopausa, no Sim, pós-menopausa, que já sim. está apta a fazer reposição. Não. A reposição, ela seria, assim, a última opção ou assim, é testado outras opções antes da reposição ou ela já é colocada como Eu acho primeiras que vai opções? depender muito da sintomatologia Uhum. dessa mulher, né? Do quanto de sintomas que ela tem, né? Se realmente aquele conjunto de sintomas vai trazer uma melhora da qualidade de vida de uma maneira geral. Mas, assim, mesmo que ela tenha sintomas, a gente precisa avaliar também se ela tem outras doenças de base. Então, não adianta a pessoa ter sintoma e tá com, por trás disso tem uma mulher que está sedentária, tem uma mulher que está obesa, tem uma mulher que tem uma pressão Tá alta, bebendo muito. tem uma mulher que está bebendo muito. É. Então, assim, não é o melhor cenário para você iniciar uma reposição hormonal. Não é. Uhum. E aí você vai cada vez mais vai adicionando fatores de De risco. risco, E esses sim. fatores de risco, sim, conjuntos, eles podem trazer um câncer de mama para essa mulher. E aí vai a né? culpa toda na reposição hormonal. Vai a culpa na reposição hormonal, mas É, muitas vezes a nem causa é. é da obesidade, Sim. né? Então, é uma das principais causas de câncer de mama, que a gente chama de esporádico, que é aquele que não tem relação com a história familiar, com os Sim. fatores familiares genéticos, né? Uhum. A principal causa é a obesidade na pós-menopausa. É mesmo. É um dos Olha aí. principais fatores, né? Por quê? Porque ocorre uma conversão hormonal naquele tecido adiposo. O tecido adiposo em excesso, ele promove essa conversão. E essa conversão é em estrogênio. E esse estrogênio em excesso, ele aumenta o risco de câncer de mama hormônio positivo, que é o câncer que vai expressar receptor hormonal de estrogênio e de progesterona, né? Então, essa questão é uma questão muito importante. A gente precisa cada vez mais combater a obesidade nas mulheres na pós-menopausa, que eu vejo atualmente como um problema de saúde pública, né? E um problema extremamente importante, né? E para depois a gente querer atribuir que a reposição hormonal vai ser, de fato, a grande vilã, né, das mulheres que vão ter câncer de mama. Não é bem assim, E é né? interessante, né? As pessoas combatem muito em relação, eu observo, a questão tem um preconceito com a reposição hormonal para o câncer de mama, mas com a obesidade É, ninguém fala muito, né? ninguém fala muito, E mas era para ser o preconceito deveria ser em cima disso, né? Assim, exatamente. o foco deveria ser em cima disso. Nas campanhas de Outubro Rosa, né, a gente Ah, bate bastante sobre isso, sobre vida saudável, né, e redução de peso, e isso aí é um dos principais uhum, fatores que a gente observa. Mas, em relação à reposição, voltando na sim. reposição hormonal, né, que é o nosso foco aqui do nosso papo, eu não sou contra reposição hormonal, como mastologista.
como mulher, né, também, e como médica que trato mulheres com câncer de mama e recebo mulheres também com sintomas climatéricos, eu não sou contra, contanto que seja feito de uma maneira segura, né, e consciente. Então, eu acho muito importante que uma mulher que está pensando em fazer uma reposição hormonal, que ela passe por uma avaliação com o mastologista. Claro. Porque a gente pode ter lesões, como eu já recebi no meu consultório, paciente com alteração nos exames de mama, que a gente precisou fazer uma investigação, né, para ver se realmente poderia liberá-la, né, para fazer a reposição hormonal. E a gente muitas vezes descobre ou um câncer de mama inicial, ou a gente descobre lesões que vão se tornar câncer de mama, lesões pré-malignas. Então, daí a importância da mulher que está pensando em iniciar a reposição hormonal, ela tem que fazer uns exames mamários, tem que passar por um mastologista para a gente poder fazer tipo um rastreamento nessa mama. Às vezes essa mama está ok, né, do ponto de vista de algum achado para poder liberar essa mulher. E também, em contrapartida, as mulheres que estão fazendo reposição hormonal, a gente observa um aumento da densidade da mama dessa mulher. A mama dessa mulher ela fica mais densa por conta do hormônio. E essa densidade aumentada, ela pode obscurecer algum nódulo. Então, por isso que é importante também as mulheres que estão em reposição hormonal, elas terem uma avaliação ou semestral ou anual também com o mastologista, para a gente acompanhar essa mama, né? Porque a mama realmente fica mais densa. Se essa mulher tiver histórico familiar, é muito importante também que a gente veja se ela tem indicação, às vezes, de fazer um teste genético, para a gente poder avaliar se tem uma mutação na família, porque muitas vezes, se essa mulher tiver um forte histórico familiar e ela tiver uma mutação no gene BRCA1, BRCA2, o BRCA1 é um gene que foi descoberto pela atriz, né, a Angelina Jolie. Angelina Jolie. A mãe dela teve câncer de mama, né? A avó teve câncer de mama e ela fez o teste genético, descobriu a mutação. Ela tirou as mamas. Ela tirou as mamas e os ovários. Antes de qualquer. Antes dela que ela viesse a desenvolver. Não necessariamente ela iria ter, né? Mas o risco Mas é era altíssimo alto, no né? BRCA1. O risco é altíssimo. Pode chegar a 70%, 80% de risco ao longo da vida dela, né? Então, é extremamente importante que essas mulheres que têm uma forte história familiar, elas sejam melhor avaliadas, muitas vezes até em consulta de aconselhamento genético pré-teste, antes de fazer o teste. Faz o teste, volta para a gente ver o que a gente pode fazer em relação àquela mama. Muitas vezes a paciente está ali querendo fazer reposição hormonal, mas a gente descobre uma mutação, né? Então, aí a gente vai ter que pensar em medidas preventivas para ela não ter um câncer de mama. E aí, muitas vezes, pode ser que seja preciso retirar as suas mamas e os seus ovários. E ela vai e entra em menopausa. Muitas vezes uma menopausa até precoce causada pela retirada desses ovários. E uma pergunta também que eu recebo muito é se essas mulheres que têm a mutação, se elas podem fazer reposição hormonal. Elas podem, contanto que, né, de preferência, não é uma regra, mas é uma recomendação que a gente faz, que seria a seguinte: se ela tem a mutação no gene BRCA1, BRCA2, retirou seus ovários e suas trompas, que, se possível, ela também retire seu útero. O útero. Por quê? Porque a mulher que está em reposição hormonal e ela tem útero, ela obrigatoriamente, para proteger o seu endométrio, evitar que a camada mais interna do útero, que é o endométrio, que ele cresça, a gente tem que dar progesterona para essa mulher. Né? E esse regime de estrogênio com progesterona, ele é um regime que a gente chama de mais mitótico, de mais proliferativo. Ele é um regime que aumenta, de fato, o risco de câncer de mama, né? E numa mulher mutada, você imagina, a mulher que tem um risco já por si só aumentado. Então, quando a gente tira o útero, a gente pode dar somente o estrogênio para ela, sem a progesterona. Não é necessário. E há vários estudos já mostrando que uso de estrogênio isolado, né, principalmente aquele transdérmico, né, que é o que passa, né, na pele, em mulheres mutadas que tiraram útero e tiraram ovários,
é muito tranquilo, é seguro do ponto de vista para a mama, mesmo que ela esteja, inclusive, com as mamas, né? Então, e se tiver tirado, melhor ainda, mas de qualquer forma, a cirurgia que a gente faz, que a gente tira as mamas, a gente faz uma cirurgia que a gente chama de poupadora de pele, de mamilo, de areola, então a gente não faz a retirada de 100% da glândula Era isso que eu mamária. tava na dúvida, mas se tirou a mama, como é que ela vai ter câncer de mama? Mas você Mas deixa ainda ainda uns existe. 10% ali, que é para irrigar mamilo, irrigar a auréola, E aí irrigar esse a pele. 10% pode ter alguma... Pode ter alguma coisa, ainda mais numa mulher de risco. Então, se você, de repente, propõe a retirada do útero para você não precisar fazer progesterona para aquela mulher, é muito mais seguro. Já tem estudos mostrando que estrogênio isolado é tranquilo para essas mulheres mutadas, elas podem utilizar. E até quando elas podem utilizar? Porque geralmente são mulheres que entram na menopausa precoce, né? São Sim. mulheres que fazem o teste por volta dos seus 30 anos, aí ficam menopausadas, e a gente sabe que depois de 10 anos aumentou o risco, né? Aumenta o risco de câncer de mama. E a gente recomenda que seja feito até a idade natural da menopausa, que deve ser mais ou menos por volta de 50 anos, né? Que a gente evitasse passar disso e de preferência utilizando a medicação isolada à base do estrogênio. Entendi. Então, são 10 anos aí de que você pode ter uma média, né? Os 10 anos, ele é uma faixa de tempo que a gente diz que é mais tranquila, mais segura, né? Depois dos 10 anos, aí os estudos começaram a mostrar que começou a aumentar o risco. Mas o risco também ele não aumenta igual. Ele foi pior quando você usa as duas medicações, estrogênio e progesterona. Ele foi menor quando você usa só o estrogênio, mas ele aumenta o risco. Né? Só teve um estudo, que foi o próprio WHI, que não mostrou esse aumento de risco. Mas depois, todos os outros estudos que vieram, depois de 10 anos de uso, mesmo com estrogênio isolado, tiveram aumento de risco. Então, o que a gente recomenda, se possível, é que as mulheres não passassem de 10 anos de utilizar, que é o que a própria Sociedade Americana recomenda no seu consenso. 10 anos de reposição hormonal e não passar de 60 anos de reposição hormonal. E é muito difícil a gente ver hoje uma mulher que vai precisar de mais de 10 anos de reposição hormonal, porque depois dos 10 anos, aqueles sintomas mais exacerbados dos fogachos, das ondas de calor, geralmente a gente não observa com tanta frequência, é mais nos primeiros anos. A gente vai ter preocupação com outras questões, às vezes com massa óssea, mas a gente pode tentar manejar esses outros sintomas, não necessariamente com reposição hormonal. A questão da libido, disso depois da menopausa, diminui mesmo assim, e quando você parar a reposição, e aí fica realmente diminuído, é isso? Tem relação, né? O desejo sexual hipoativo, ele tem muita relação com a questão da menopausa, mas não é só isso, né? Existem outros fatores, né? Psicológicos também, que a gente observa, né? E tem até vários questionamentos a respeito da testosterona, né? Que a testosterona, ela pode ser dada para as mulheres que têm esse desejo sexual hipoativo, que é a perda da libido, né? Muitas vezes, né, nos esquemas de estrogênio e progesterona, se faz também a testosterona. Mas em relação à mama, né? Porque eu sou mastologista, eu sempre puxar para o meu foco da mama. Claro. Então, em relação à mama, o que a gente tem sobre testosterona e risco de câncer de mama? A gente não tem estudos bons. Estudos bons, com bom nível de evidência, que eu diga que é seguro ou que eu diga que não é seguro também. A gente não tem. A gente tem alguns estudos observacionais, mas muito conflituoso, ora com resultados que é ok, ora com resultados que aumenta. E é importante dizer o quê? Que a testosterona, naturalmente, ela vai ser convertida em estrogênio também, por um mecanismo, né, que acontece nas mulheres. Você dá testosterona, essa testosterona ela vai também ser convertida em estrogênio. Então, você acaba aumentando o nível de estrogênio dessa mulher. Então, assim, a gente não tem, de fato, segurança para afirmar que a testosterona é tranquila para usar em relação à mama. A gente não tem esses estudos ainda. Na dúvida, então, é melhor não, né? Ou é melhor não, então é melhor não fazer muito tempo. Porque há mulheres que vão precisar da testosterona, essas que têm o desejo sexual hipoativo. Sim.
Existe também casos de mulheres que a gente observa que estão utilizando a testosterona com finalidade esportiva, para melhorar a performance, Ixi, né? tem muito Tem aí. até a história do chip da beleza, Sim. né? Que já foi bem falado, bem debatido aí nas mídias, né? Então, esse tipo de prescrição de testosterona, a gente desaconselha, ele é proscrito, ele é péssimo para a mulher, né? Ele vai virilizar a mulher, né? Não é algo que a gente diz uma medicina baseada numa boa evidência, não é. A gente não tem nenhuma evidência que isso vá fazer benefício para essa mulher. Então, esse tipo de reposição de testosterona para essa finalidade, a gente desaconselha. Agora, vão ter mulheres que vão precisar usar a testosterona, mas essa testosterona ela tem que ser feita, talvez, ou durante um curto período de tempo, ou a menor dose possível, né, para essa mulher, para que a gente observe uma melhora desse sintoma em relação à libido, se for realmente a testosterona que faça a diferença nessa situação. E aí o profissional que trabalha com climatério, com sexualidade, ele tem como fazer esse discernimento, né, no caso da sua paciente. E eu acredito que o acompanhamento do mastologista em mulheres que estão fazendo uso de reposição hormonal, de testosterona, Isso. deve ser muito frequente, né? Você tem que ter uma frequência para analisar. Existe. Ele deve ser frequente, mas ele não é frequente. Mas- A gente não recebe com tanta frequência mulheres apenas para fazer uma consulta preventiva em mastologia porque estão em reposição hormonal. Não. Era para ser o normal. Era para ser o normal, era para ter essa parceria, Aham. né? E talvez o Fala GO aqui nos ajude a propagar, né, nesse essa- objetivo, sim. né? Que é o que a gente quer, né? Então, assim, nós, enquanto mastologistas, a gente não quer dizer não faça, não, Sim. pelo contrário, a gente vai dar o apoio para que faça de uma maneira segura, Uhum. para que aquela mulher depois não venha a ter um câncer de mama na frente porque fez uma reposição hormonal não assistida, não acompanhada, suas lesões, seus nódulos não foram acompanhados também, ela tinha um histórico familiar importante e não foi dada a importância que ela precisaria fazer um teste genético para descobrir, de repente, uma mutação, né? Então, o que a gente quer é dar esse suporte para o ginecologista, né? Claro, Enquanto o clínico que trata da mulher no climatério. claro. Na realidade, é uma parceria, né? Assim, com o objetivo da mulher ter a sua qualidade de vida, mas com segurança, né? Não Isso. adianta apenas você tá bem, tá show de bola agora, mas aí futuramente você ficar mal e mal mesmo, né? Ter uma coisa. Você falou algo que eu achei interessante e fiquei curioso. Eu observo que o câncer de mama ele dá mais em mulheres com mais idade, né? Depois da Sim, é mais menopausa. frequente. Mas existe mulheres mais Jovens, novas tendo? sim. Acontece. O câncer de mama em mulheres jovens, ele vem cada vez mais aumentando. E existem vários fatores, né? O câncer de mama não tem uma causa única, ele é multifatorial, Sim. mas a gente atribui principalmente ao estilo de vida da mulher moderna. Qual seria esse estilo de vida da mulher moderna? As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, né? elas estão amamentando cada vez menos, elas estão consumindo mais bebidas alcoólicas, né? Testosterona. Elas estão usando mais testosterona, às vezes, para poder melhorar questões de performance esportiva, né? Elas estão utilizando hormônios durante muitos anos, né? Na sua vida, começando na adolescência com anticoncepcionais e continua na vida adulta. Da vida adulta já passa para a menopausa, 30 anos de exposição hormonal. Então, a gente está observando meninas com 30, 35. É mesmo? Sim, 28. Eu tenho pacientes com 25 anos com câncer de mama. Câncer de mama. Com câncer de mama. Agora, é claro que não é a maior porcentagem dentro do universo de mulheres. Mas a gente tem... Tá vendo um aumento, né? Está havendo esse aumento, a gente tem observado nos últimos 10 anos esse aumento. E geralmente, às vezes, podem ser até tumores mais agressivos, a depender, porque a gente não tem um mecanismo de rastreamento para essas mulheres, como a gente tem a mamografia. O grande benefício da mamografia, em termos de redução de mortes por câncer de mama, é porque as mulheres, a partir dos seus 40, dos seus 50 anos, a mama ela começa a ficar menos densa.
E a mamografia, ela é um exame muito bom para a mama que não é densa. Mas se a gente tiver uma mama mais jovem, que é o que acontece muito nas mulheres mais jovens, uma mama mais jovem, mais densa, a mamografia a gente não vai conseguir visualizar os pequenos nódulos, né? E aí a gente precisa de um ultrassom muito bem feito, né, muito bem assistido, e às vezes a gente não consegue detectar porque às vezes são nódulos muito pequenos e geralmente eles vão crescendo, vão passando e às vezes a gente descobre esses tumores já palpáveis nas mulheres mais jovens, né? Então por isso que a gente cada vez mais a gente recomenda que as mulheres mais jovens, a partir dos seus 30 anos, se elas tiverem um histórico familiar importante, que elas já comecem suas visitas com um mastologista já, para a gente poder avaliar, ver risco, ver se precisa fazer um rastreamento personalizado para Que é essa o mulher. genético, que é aquele... Ver se tem indicação do teste genético, mas se não tiver indicação do teste genético, para ela passar realmente numa consulta, para a gente avaliar, ver como é que está a mama, às vezes pedir algum exame complementar, que não vai ser mamografia, porque a mamografia não vai ajudar nessa faixa etária, a não ser que ela seja uma mulher que tem um problema genético, a gente às vezes pede, mas pelo risco genético, pelo forte histórico familiar, a gente começa às vezes a pedir 10 anos antes da idade do parente que foi acometido, mas também nunca abaixo dos 30 anos, porque também realmente a gente não vai conseguir ver muita coisa. Então, as mulheres jovens, elas precisam cada vez mais ter essa consciência de que a mama é algo muito importante em termos de fazer prevenção também, e não deixar de frequentar seu ginecologista e às vezes até ter esse suporte do mastologista, né? Para a gente ver melhor. Mas em relação, porque isso me intrigou, você ter pessoas tão jovens com câncer de mama. Em relação à mortalidade, tem algum dado que diga que se é maior em pessoas assim, se seria mais grave, Isso, né? pronto, sim. Olha, antigamente eu te responderia que sim, né? Mas o que a gente tem observado? Nos últimos 5, 10 anos, a gente teve mudanças muito importantes no tratamento do câncer de mama, né? Então, descobriu-se novas medicações mais específicas, a gente começou a entender melhor sobre a biologia do tumor. E geralmente essas mulheres mais jovens, ela tem tumores triplo negativos ou tem tumores HER2 superexpresso, mas são tumores, embora a gente saiba que ele tem um grau de agressividade maior, são tumores que crescem mais rápido, em contrapartida, a gente já teve muita medicação descoberta e muita medicação boa mesmo, que está trazendo a cura dessas mulheres. Olha aí, então, bacana. Em contrapartida, a gente realmente ele é um tumor, digamos, um pouco mais agressivo, ele pode ser um pouco mais agressivo, mas em contrapartida a gente já tem medicações muito eficazes para esses tipos de câncer de mama, HER2 e triplo negativo, que a gente observa que é mais comum nas mulheres mais jovens. Mais jovens. E eu acredito, não sei se eu estou errado, mas a mulher sendo mais jovem, talvez a resistência dela seja maior? Assim, o organismo dela se adequa mais fácil aos efeitos colaterais da medicação ou não? Ou isso não tem Não, eu nada a acho ver? que isso é uma coisa muito individual. Assim, eu acho que não é pelo fato Tem de ser pessoas de 30 jovem. anos que estão... Mas é claro, se você for comparar com uma idosa, Sim, aí a idosa ela já tem a fragilidade, né, da idade. da idade. Mas se você comparar mulheres na faixa de 30, 40, 50, a depender, né, de como é seu estilo de vida, a resistência e a tolerância às medicações podem ser muito parecida. Mas é claro que se for uma mulher mais idosa, a gente até evita fazer quimioterapia, por exemplo, porque a quimioterapia, ela sabidamente, ela pode ser cardiotóxica, ela pode agredir o coração, alguns medicamentos quimioterápicos, né? Então, o idoso, ele por si só, ele já tem, né, pode ter um problema cardíaco já pela própria idade, né, pelo fato de já ser idoso. E aí a gente até tem muita cautela em relação a esse tipo de tratamento numa paciente mais idosa. Mas eu diria que é mais em relação a questões individuais, de estilo de vida, de imunidade mesmo, da própria paciente. Então você vem observando que o estilo de vida você falou o termo aí, mulher moderna. É o estilo de vida da mulher moderna. Já ouvi muito eu esse falo termo. bastante isso para minhas pacientes. Eu já ouvi da mulher moderna. O estresse, ele ocasiona isso? Também, estresse e baixa imunidade.
imunidade, Baixa né? Da imunidade, né? imunidade. É tanta coisa que a gente pode linkar com o risco de câncer de mama, né? O estresse é um deles, os outros que eu já falei. E recentemente a gente está cada vez mais estudando até a vitamina D. Né? A deficiência de vitamina D já tem alguns trabalhos mostrando que mulheres que têm deficiência de vitamina D, que foram acompanhadas ao longo da sua vida, tiveram mais risco de desenvolver câncer de mama, da ordem até de 45%. Um estudo que tem, o estudo do Texas que tem. Né? Um estudo Vitamina D é aquela do sol, é? A do sol, exatamente. Níveis baixos, né, abaixo de 20, eles podem ser um fator de risco. O que, mais uma vez, confirma a nossa hipótese de que a vitamina D está muito relacionada com as questões de imunidade também, né, das mulheres. Mas não pegando mais sol, fica só dentro do escritório. Só dentro do escritório, exatamente, não querem pegar sol. E a vitamina D, ela precisa ser reposta. Se a mulher tem deficiência, se sua vitamina D está abaixo de 20, abaixo de 30, a gente está recomendando, principalmente as mulheres na menopausa, na pós-menopausa, que elas suplementem, né? E a gente precisa atingir níveis adequados, que parece que pode ter até uma relação também com o risco de câncer de mama. Mas a gente ainda dá um alerta também. Não adianta repor de uma maneira indiscriminada, porque a hipervitaminose D, o aumento da vitamina D em excesso, ele também é maléfico para o organismo. Ele pode ser até tóxico, né? E aí a gente precisa que essas mulheres não tomem por si só, né? Não se automediquem. Procure um profissional para dosar e para saber o nível que ela vai ter que tomar de vitamina D e fica acompanhando. E você falou aí o termo suplementação. Suplementação é diferente de reposição de hormônios, né? Então, suplementar você complementar ali com vitaminas, né? Isso, é uma suplementação que muitas mulheres, às vezes, só de você começar a suplementar, não precisa da reposição. Às vezes não vão sentir sintomas importantes de menopausa e vão ficar tudo bem, e vai ficar tudo ok, entendeu? Imagina, porque a gente fala aqui de reposição, fica, às vezes parece que assim, ó, a mulher vai ter isso, então as mulheres meio que precisam da reposição para poder ter essa qualidade de vida boa. Não mas necessariamente, né? não necessariamente. Uma tem mulheres mudança que... de alimentação, mudança de estilo de vida. Isso. E uma suplementação de vitaminas adequada, que estão deficientes, carentes, né? isso. Muitas vezes isso aí, só isso daí ela já fica bem. Resolve, ela já né? fica bem, melhora a qualidade de vida, melhora sono, melhora disposição, né? O sono é importante, doutor. Importantíssimo. Eu perguntei já sabendo a resposta, porque falam tanto do sono aqui, dizem assim, que nesses meses aqui que a gente está fazendo podcast, uma coisa que eu observei é um tripé que fala, né, que é alimentação, atividade física e sono. Boas noites de sono, né? Isso aí para você ter uma base saudável e conseguir ter uma longevidade, vida. né? Longevidade saudável, envelhecer de maneira saudável, né? Sem doenças, saudável, né? Doenças crônicas, principalmente, então, diabetes, câncer, hipertensão, são doenças crônicas, né? Então, para a menopausa também e pro câncer de mama, o sono ele é bom. Tripé fundamental. Sim, porque eu venho observando. E o engraçado, né? As pessoas, elas estão... A gente sabe disso. Não é algo que é um segredo da medicina, que só poucas pessoas podem saber disso. Não, todo mundo sabe. Quando você se alimenta bem, tem atividade física, tem boas noites de sono, você vive melhor. Mas as pessoas estão fugindo meio disso, né? Trabalhando muito, com muitos estresses, o estresse acaba, você se alimenta mal, acaba que você não tem tempo de ter uma atividade física. Isso. E acaba que você não consegue ter boas noites de sono, muito preocupado, aquela coisa muito cansada, e isso vai prejudicando, né? Sim, com certeza. Você recebe no seu consultório, você percebe isso, o aumento de mulheres com esses problemas? Sim, mulheres com esses problemas e que às vezes recorrem a psicotrópicos para resolver, né, para tentar dormir melhor. Não é a melhor saída, não é a melhor saída. A gente tem que, sempre que possível, tentar mudar o estilo de vida, né? E eu costumo dizer que a atividade física para a mulher
no climatério, ela tem que ser como se fosse um remedinho mesmo, uma receita que ela precisa levar ali todos os dias da vida dela, né? Uma dose de atividade física. Inclusive até para combater a sarcopenia, né? O que é a sarcopenia é aquela baixa de massa muscular que a gente observa, né, com a idade. Então, as mulheres que fazem atividade física, elas têm uma melhora dessa sarcopenia, né? Então, a gente começa a aumentar a massa muscular. Isso é muito importante porque fortalece todo o esqueleto axial dela, né? Melhora sintomas como artrose, né, como dores, né, articulares. Então, a atividade física na mulher climatérica ela é extremamente importante, né? Tanto para redução de risco, como para melhora de sintomas osteoarticulares, por várias questões, né? E combate da sarcopenia também. A gente conversou com uma nutricionista, uma profissional aqui de educação física, né? Sim, olha aí. E ela falou que as pessoas elas estão focando muito na questão da estética quando vão fazer atividade física, né? Ligam muito a musculação com uma estética física, ter um corpo mais bonito. Mas ela disse que a primeira mudança que ocorre quando você começa a fazer atividade física é a disposição, a qualidade de vida que você tem, porque você está fortalecendo o esqueleto, sei que você falou. Isso. Quando você fortalece o seu esqueleto, você consegue apanhar alguma coisa que está no chão. Sem aquele, né? E até as Sem dores, e até mulheres, para você ter uma ideia, mulheres que estão em tratamento de câncer de mama e utilizam uma medicação que ela é bem conhecida, que ela dá dores articulares. Quando ela começa a fazer atividade física, ela tem uma melhora impressionante das dores articulares, né? Então você vê como a atividade física é importante. E o músculo, né? Assim, você tem que trabalhar o músculo, você tem que estimular o músculo, você tem que dizer para ele, vai, você tá vivo, né? Tem que ajudar. O Márcio Atala, eu achei interessante. O Márcio Atala, aquele educador físico, passou até no Fantástico, ele tinha bem conhecido ele. Ele disse, eu já até falei isso aqui, ele disse que já foi comprovado que as pessoas que exercitam as pernas, principalmente as pernas, tem músculos nas pernas, né? Fortalecem as pernas, tem menos risco de ter demência na fase eu acredito. quando fica idoso, né? Com certeza. Eu achei muito interessante isso, né? Assim, acredito até que seja porque a pessoa ela tem mais autonomia, né? Ela se movimenta mais, ela consegue viver a vida, né? De uma maneira mais segura e proveitosa. Então, mais uma vez aí a atividade física entrando. É como Importantíssimo. É como você fazer atividade física hoje é como um seguro que você paga, uma previdência privada, vamos dizer assim. Você está juntando ali músculo para... Poupança muscular. Poupança muscular. É isso Mas é isso mesmo, né, doutora? É isso aí, doutora. Então, a gente está se caminhando já para o final que está a nossa conversa, doutora, mas eu queria que você deixasse alguma mensagem para as mulheres que que estão passando ou vão passar por pelo climatério, pela menopausa, e vem outras pessoas comentando sobre reposição hormonal, né? E vem outras pessoas falando sobre como a vida melhorou depois da reposição, mas que tem esse medo da questão do câncer de mama, né? Esse ocasional, o que é que você diria para elas? Eu diria que, primeiramente, que ela seja avaliada por um mastologista para ver se ela tem alguma lesão de risco na sua mama. Se tiver, a gente vai precisar investigar, né? Também avaliar esse histórico familiar dessa paciente, porque se tiver um histórico importante, a gente vai ver a possibilidade de indicar para ela um aconselhamento pré-teste, o teste genético, para aí a gente poder, então, avaliar melhor esse risco dessa mulher. Seria o primeiro passo, né? Uma vez a gente, né, feito essa avaliação, avaliado esse risco, e a gente encontra que é uma mulher, né, que estaria tranquilo ela realizar a reposição hormonal, ela estaria liberada do ponto de vista da mastologia, a gente recomendaria que ela não perdesse a sua janela de oportunidade para começar a reposição hormonal, que se o ginecologista identifica que aquela mulher precisa da reposição e depois de avaliada pelo mastologista, ela está liberada, então ele comece essa reposição para ela não perder a sua janela de oportunidade e que ele faça com menores doses
possíveis, que sejam eficazes para os seus sintomas, né? E para as outras questões do climatério, que precisa da reposição, que ele faça por um período de tempo determinado, né? Que não estendesse de preferência os 10 anos, que é aquele período que a gente sabe que é seguro para a mama, e que a gente tem estudos mostrando que é seguro, que a paciente pode se sentir segura, né? E que ela ficasse também em acompanhamento junto com o mastologista, porque é uma mulher que já passou dos seus 50 anos, é uma mulher que ela precisa ter uma atenção especial à mama, mas que ela não tenha medo da reposição, se realmente ela tem um benefício de receber aquele tratamento para melhora dos seus sintomas. O climatério não precisa ser uma fase penosa para a mulher, não precisa mais ser assim. A gente tem hoje mecanismos que a gente pode oferecer uma qualidade de vida, mas que isso seja feito de uma maneira segura, né? Baseado, né, em todo o exposto aqui que a gente falou durante esse tempo, e que ela tenha sempre um mastologista do seu lado para chamar de seu, de sua, né? Para chamar de sua mastologista, para lhe acompanhar durante esse período da sua reposição hormonal. E uma coisa que eu achei interessante, vale aí ressaltar, e esse espaço aqui que a gente tem, é justamente para, não apenas para levar informação, né, mas também tentar, de alguma forma, contribuir para uma melhoria, né, da saúde da população, que é o profissional que está atendendo a mulher, né, o ginecologista, ele ter essa parceria, Sim. né? Ser o normal, né? Ser o habitual. Isso, de assim, começar um tratamento desse junto com aconselhar a procura do mastologista. Até para a gente tirar um pouco dessa responsabilidade do ginecologista também ter que acompanhar a mama. Se a gente já tem um profissional que fez uma residência médica, 2 anos se especializando, se tratando e vendo câncer de mama, entendendo sobre doenças da mama, né? Que é um mundo. Que a gente pensa que a mama é um órgão pequeno, mas é um mundo de assuntos sobre a mama. E quando tu vai para o câncer de mama, então, nem se fala. Então, ele precisa dividir essa responsabilidade com outro profissional para que assim a sua paciente se sinta amparada, se sinta segura e protegida e receba essa reposição hormonal até de uma maneira melhor, mais tranquila e mais leve. Boa, muito boa. E hoje, mais do que nunca, a gente observa aqui, existe uma parceria de multiprofissionais, né, em prol da mulher. Sim. A gente estava no congresso que teve da Sossego ano passado, o congresso de ginecologia e obstetrícia. E a gente colocou um estúdio lá no congresso, foi bem bacana. Ficamos conversando com alguns palestrantes, né, algumas pessoas que estavam participando, assim, 5 minutos cada um, ficou bem bacana. E um dos profissionais que conversou com a gente, ele falou assim, o ginecologista, ele é o gestor da mulher. Eu achei interessante muito isso. interessante. Ele é o gestor, ele é ele que orienta para quem a mulher vai. E aí ele citou nutricionista, psicólogos, mastologistas, né? Então, assim, é como se o ginecologista ele fizesse esse papel. Então, além de outros profissionais, o mastologista na questão do câncer de mama, como você falou muito bem, é um assunto muito vasto e complexo, que precisa, se a medicina ela entendeu que existe uma residência, um profissional para isso, é porque justamente é necessário. O ginecologista não daria conta de tudo. Não daria conta. É verdade. Exatamente, doutora Aline. Queria deixar o seu Instagram aqui. Isso, Aline Carvalho Mastro, exatamente. Tudo junto, né? A gente dá lá bastante dicas sobre a saúde mamária. E agradeço mais uma vez o espaço para estar aqui falando, levando informação para as mulheres, né? Empoderando as mulheres. Eu acho que é o mais importante. A mulher empoderada, ela vai longe. E eu digo mais, a informação, né? A pessoa que tem a informação consigo, a informação com segurança. Achei muito bacana aqui a nossa conversa, porque tudo que você falou, você foi embasando. Né? Assim, tem estudos que falam isso, outros estudos já falaram aquilo, então assim, a gente vai e a sua preocupação em estar sempre se atualizando para levar esses dados, porque a gente está aqui conversando, mas no dia a dia é que você precisa ter isso em mãos, né, para poder tranquilizar as suas pacientes, as mulheres que estão aí. E eu venho observando um mundo hoje que está com tantas mudanças tão rápido.
gente não está conseguindo acompanhar Tudo muda o tempo todo. tudo, né, rapaz? A Por isso gente que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? se atualizando e a gente não consegue dar conta de tudo, porque você se atualizar na sua área já é difícil, mas hoje você tem que estar atualizado, mas praticamente em tudo à sua volta, né? Tudo que. Verdade. E aí entra o que você falou, é a mulher moderna, né? Mulher moderna. Gostou. Eu gostei. É porque é o impacto nessa questão da mulher moderna, o impacto que essa tecnologia está trazendo hoje, né? É muito forte para a vida da mulher, do homem, da sociedade de uma Sim, maneira sim. geral. E aí ter profissionais assim como você que se atualizam para levar uma informação com segurança para as mulheres, já tira esse peso, né, de cima delas. É Isso isso aí, aí. obrigada. Pois, doutora Aline, Eu muito tenho que obrigado, agradecer. viu? Obrigada Muito também. obrigado pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.